Então vamos começar de novo aqui, ó. Quem escreveu é desconhecido, mas possivelmente um sacerdote. O que escreveu? Ele recapitulou o reinado de Davi, os 40 anos, onde ele escreveu sobre Israel, né, unido com Davi. Quando ele escreveu? Qual o período? Do ano 1003 ao 970, tá? Esse período aí. Por que que ele escreve isso? Para incentivar os judeus exilados na década de 500, né? Aliás, no século aí, século VI que a gente chama, tá? Então ele escreve esse livro de crônicas aqui para incentivar esses judeus aí, as conquistas de Davi, como Davi conduziu, como Deus conduziu Israel, a história de Israel, ou seja, para que eles tivessem esperança, né? Porque eles estavam voltando do cativeiro e agora? A nação, o país, tudo destruído, sem tempo, sem nada. E aí o escritor, ele registra isso, escreve para falar, olha, como foi Israel, tempo de glória, como Davi, se não me falha a memória, ele aumenta em relação a Saul. O território de Israel, acho que 8 vezes, irmãos, né? Ele vai conquistando. Então, assim, ele de fato, é o tempo áureo que a gente chama, o melhor tempo da nação de Israel é no tempo de Davi. Então, assim, nenhuma nação enfrentava Israel, que temia as conquistas de Davi, né? Ou que Deus fez através de Davi. Davi tinha um exército fantástico naquele tempo. Davi estruturou essa nação espiritualmente falando, porque ele criou turnos de sacerdotes, a gente vê isso. Por esse turno de sacerdote, a gente descobre o dia ou mês, mais ou menos um dia não, mas o mês que Jesus nasceu. Olha a importância de todos esses registros, irmão, né? E aí Davi organiza tudo isso e tal. Então, assim, espiritualmente ele estrutura Israel, militarmente ele estrutura Israel, né? Como nação, moral, enfim. Davi, ele faz tudo isso, tá? Esse livro, ele enfatiza as realizações de Davi, né? O primeiro Crônicas que a gente está estudando, que faz os exilados judeus na Babilônia se lembrarem de que Deus prometeu restaurar a monarquia governada por um descendente de Davi, o segundo rei de Israel. O livro contém, aí eu coloquei aqui, ó, do capítulo 1 ao capítulo de número 10, as genealogias. Isso para nós não faz diferença nenhuma, para a gente isso não tem importância, não tem valor. A gente não sabe quem foi o nosso... Quem sabe quem foi o seu tataravô? Ninguém sabe? Não? Bisavô. Sabe o nome dele? Não? Meu Deus. Do avô sabe, né? Paterno e materno? Os dois? Avô e avó? Então, no máximo, o que a gente vai? 2 gerações para trás, no máximo, né? Israel aqui, ele não perdia, irmãos, séculos e séculos de geração. Cada um sabia a que tribo pertencia, de quem era, a linhagem de quem ele pertencia, toda a árvore genealógica, até Adão. Então, olha a tradição, né, forte, arraigada que eles tinham. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava preservando um povo com identidade. Quem não sabe as suas origens e a história, não sabe sua identidade, não sabe nem quem é, nem o que está fazendo aqui e nem muito menos para onde deve ir, porque não sabe de onde veio. É por isso que nós somos todos perdidos, irmão. As nossas tradições religiosas, muitas vezes, se eu perguntar para alguns de vocês aqui, talvez eu me surpreenda, mas se eu perguntar, por exemplo, a história da igreja que você participa, sabe de onde ela veio? Qual é a história dela? Onde ela nasceu? Quando ela nasceu? Qual é a profissão de fé? Quais os seus fundadores? É possível que muitos de nós falem, ixi, não sei. Está vendo como a gente despreza a origem? Né? Falei da questão mais pessoal da família, tem dificuldade. Se falar das nossas raízes religiosas, a gente tem dificuldade. Se for para a cultura, possivelmente também a gente não sabe exatamente de onde a gente veio. Mas aqui não, os judeus eles dão uma importância absurda para isso, né? Então, 1 Crônicas aqui, ó, capítulo 1 até o capítulo de número 10, vai falar sobre as genealogias. Para a gente entender, isso é importante para quem? Para os exilados que estão voltando, né? Saindo de uma cultura e voltando para a sua origem, o seu país, a sua nação. Eles vão reconstruir novamente, então, toda a sua história. E é preciso saber as suas raízes, tá? É bem interessante isso. A gente tem uma frase, quando a gente estuda a história da igreja, que é o seguinte: quem não aprende com a lição da história tende a repeti-la. Né? Por que a gente peca e erra tanto hoje? Porque a gente não olha no retrovisor da história.
Aí, quando a gente estuda a história da igreja, fala, nossa, não tem diferença, né? 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, o que os líderes, as denominações e os cristãos hoje pecam, não é muito diferente do que esse lastro que está para trás aí, esses 2000 anos. Por que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente despreza lá. Porque a gente tem 2000 anos de história, irmãos. A gente tem milhares e milhares de pessoas. A gente tem a Bíblia, inclusive, que tem também centenas de exemplos para a gente não repetir. E por que a gente repete? Talvez não seja o motivo o fato de nós não estudarmos e olharmos para esses homens e falar, eita, ó, não vou por esse caminho não. Porque nós temos na Bíblia duas vantagens. A gente tem as referências para falar, é por aqui que eu vou imitar as virtudes dessa pessoa. E a gente tem também, eu falo, não vou cometer os pecados que essa pessoa cometeu, porque eu não preciso também sofrer tudo na pele, né? A gente não tem o ditado dizendo assim que é errando que se aprende? Mas isso está errado. Eu acho melhor aprender para não errar. Vocês não acham? Pensaram direitinho? Concordam comigo? Não é melhor aprender para não errar? E olha quantos exemplos a gente tem de aprendizado. Então vamos seguir por esse caminho aí. É isso que o escritor de Crônicas estava fazendo, né? Dando para Israel aí os caminhos que deveriam seguir, aqueles que não deveriam repetir. A gente tem aqui em 1 Crônicas, oh meu Deus, estou em 2 Crônicas. Em 1 Crônicas, aqui nesse primeiro bloco das genealogias, a gente tem inclusive os nomes dos irmãos de Davi. Eu falei isso na aula passada para vocês? Vocês lembram, não? Não? Então, o capítulo 2 aqui, ó, só é uma curiosidade, né? Mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Quando a gente lê 1 Samuel, capítulo de número 16, que o profeta Samuel vai na casa de Jessé, né, lá de Belém, que é o pai de Davi, que fala que foi lá para oferecer sacrifício e que Deus tinha escolhido da casa dele um rei. E aí ele fala, chama os meninos aí, chama esses meninos bons. Aí vem os meninos bons, meninos de ouro, né? Esse menino aqui, Jesus, ó, menino bom. Aí vem Eliabe, Abinadab, Samar, lembra? Né? Aí vem os 7, Aí fez, e acabou o jovem. Não, tem um lá ainda, que era o Davi. Então o Davi tinha 7 irmãos. Só que lá em 1 Samuel só tem o nome de 3. Aqui tem o nome de todos eles, ó. Olha que curiosidade. Então capítulo de número 2, verso 13, 14 e 15. E Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simeia o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto e Davi o sétimo. Fala aí, André, calma aí, tá alguma coisa errada aqui. Eu já tô lendo a mente de vocês aqui, eu sei que vocês já estão pensando nisso. Né? Tá errado, André, porque você acabou de dizer que ele tinha 7 irmãos e aqui tá faltando um. Né? Vocês fizeram esse cálculo rapidinho aqui, o Senhor me deu um revelamento aqui. E o que acontece? Quem que está faltando aqui? Porque se a gente ler em 1 Samuel, lá o capítulo 16, vai estar Eliabe, Abinadab, Samar. Cadê o Samar aqui? Sumiu? Samar sumiu? Por que ele não está na genealogia? Se eu disse que é importantíssimo esse negócio de genealogia e ninguém fica de fora, ou ninguém importante fica de fora. Aqui a explicação possível é a seguinte: Samar possivelmente não gerou filho. Entendeu? Ele não gerou filho. Eu falei, né? Acho que eu falei. Mas olha a importância de repetir então. Tá vendo como esquece? 7 diazinho. Esquece. Hoje não esquece. Até eu esqueço, imagina. Então, assim, a gente já vê aqui a importância de tudo isso. A gente já vai rastreando, né? Então, perceba a genealogia importante, até para eles identificarem também o que aconteceu e tudo mais. A genealogia não é que está todo mundo na sequência e todos estão lá, mas aqueles são principais e destacados na história, tá, irmãos? Então é um registro de pessoas que elas ligam, né? Elas ligam esse rastro histórico, tá? Não é que tá exato. Às vezes está o filho e está como o nome do pai, ou está o pai e está o nome do filho, mas é da família, tá? De alguma maneira ligado lá. Então, o primeiro bloco de divisão do capítulo 1 ao 10 vai falar das genealogias. Isso a gente pula, eu tenho certeza, vocês lendo Bíblia, eu duvido que vocês leem genealogia. Duvido, pula, um monte de nome, língua estranha, né? Se ler o capítulo todo, sai profecia no final, né? Porque não vê sentido nisso, né? Então a gente não vê sentido, vai ficar lendo um monte de nome que eu nem conheço. Mas tem um mistério nisso, que é interessante assim, um dia, vou contar isso rapidinho aqui, tá? Para não tomar muito tempo. Um dia,
um pastor, ele foi colocar um irmão para pregar, mas um irmão simples, assim, não tinha leitura de nada, muita dificuldade. Bíblia, então, nossa, tinha uma dificuldade enorme de entender os conceitos, a mensagem e tudo mais. E a irmã disse assim, não põe esse irmão para pregar porque eu vou levar o meu marido é culto, né? Estudado, aquela coisa toda, e esse irmão não fala nada com nada, pastor. Minha amada, traga o seu marido e faça a sua parte. E aí, aconteceu isso mesmo, o marido dela foi assistir, não era cristão e tal, muito culto, né? Muito estudado, aquela coisa toda, aí pôs o irmão para pregar. O irmão abriu a Bíblia e disse, não, vamos abrir a Bíblia. Abriu lá em Mateus capítulo 1, traz toda a genealogia de Jesus. Esta é a família de Jesus. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Falou meia dúzia de palavras, não tinha nada a ver com a outra. E no final da mensagem, o esposo da irmã aceita Cristo. A irmã ficou assim, confusa. Disse, não é possível. Não falou nada. Chegou em casa e disse, meu amor, me fala aqui. Por que você decidiu aceitar Jesus assim? Falou, pô mulher, você não viu o rapaz pregando lá? Ele falou da família de Jesus e o meu nome não estava lá. Então, isso aqui é uma brincadeira à parte, mas só para a gente entender aqui essa questão, porque a gente não dá valor, né? As coisas aí. Bom, essas horas, sexta-feira no final da aula eu tenho que contar alguma coisa para você se manter acordado aí. Segunda divisão aqui é do capítulo 11 ao 29, tá? Que aqui traz os registros dos atos de Davi. Então, capítulo 11 ao 29 do primeiro livro de Crônicas vai falar sobre os registros dos atos de Davi, o que Davi fez, suas realizações, tá? Então, um rei segundo o coração de Deus. Eu anotei aqui algumas coisas, se vocês quiserem anotar aí. Davi, o primeiro livro de Samuel, né, apresentou Davi como um oficial jovem, talentoso, membro da família de Saul e perseguido por seu exército. O segundo livro de Samuel e o primeiro das Crônicas apresenta Davi maduro, que sob a autoridade de Deus governa como rei de Israel, né? Atribuem-se as grandes realizações de Davi não somente ao seu gênio, que a gente falou que ele era, né? Uma pessoa sisuda, determinada, firme e tudo mais, mas o seu compromisso com o Senhor. Isso que é o mais destacado na vida de Davi, tá? Ele tinha todas essas qualidades humanas, vamos colocar assim, mas o amor que ele tinha, o compromisso que ele tinha, a pureza do desejo da alma de Davi de servir a Deus era uma coisa assim que de fato fazia toda a diferença. Então, na verdade, as realizações de Davi foram espetaculares, né? Durante essas 4 décadas de governo, Davi fez seu povo deixar de ser uma coalizão, ou seja, um bocado de tribuzinha, né? Indefinida de tribos, para ser uma forte monarquia centralizada. Então, esse homem segundo o coração de Deus, aqui no livro de Crônicas, ele é relatado assim, tá? Esse homem que foi usado por Deus dessa maneira extraordinária. Especificamente, o reinado de Davi marca a transição. Eu coloquei aqui, para a gente entender o livro. Do governo feito por juízes para o de um governo monárquico, né? Mas, de novo, vou repetir. Embora Saul tenha sido o primeiro rei, ele não conseguiu trazer essa mudança para a nação de Israel, né? Israel ainda era fragmentada. Irmãos, um líder usado por Deus vai sempre promover a união. Entendam isso. Líder que causa divisões, esse não é um líder virtuoso, não é uma pessoa que está cumprindo o seu papel de liderança. Líder nenhum divide o povo de Deus. Tá certo? Temos bons líderes, não temos bons líderes suficiente, porque se tivéssemos, nós não teríamos tantas divisões que nós temos. E tantas divisões que nós temos é mesmo pelo fato de serem maus líderes. Alguns que querem liderar, né? Se é que alguns foram chamados para isso, mas enfim. Então lá, o segundo ponto é essa transição, né, que marcou o reinado de Davi. De uma confederação indefinida de tribos para uma nação unida, né, como eu disse aqui, ele conseguiu fazer isso, uniu esse povo. Da anarquia para um governo central sólido, então era uma bagunça, cada um fazia o que queria, não tinha mesmo liderança. Então ele fez dessa anarquia um governo central e sólido. Todo mundo respeitava Davi, tinha Davi de fato como um rei assim a ser admirado, respeitado e obedecido, né? Tanto é que o líder, irmão, que precisa reivindicar a liderança, já tá um negócio ruim, né? Vocês têm que me respeitar, vocês têm que me obedecer. Isso vai para o pai, isso vai para a mãe, isso vai para o marido, isso vai para qualquer um que lidera de alguma forma. Você precisa sempre frisar isso, né?
vocês precisam me obedecer, precisam ser sujeitos a mim. E as ameaças, né? Não toquem no ungido de Deus, e não sei o que tem. Irmão, já está ruim. Já está vendo que o cara, né? Meu pai amado, a liderança, ela é conquistada, ela não é imposta, ela não é cobrada. Um líder é porque ele conquistou aquilo, é uma virtude ser líder. As pessoas seguem o líder, não obedecem o líder. Ele dá um passo, as pessoas vão com ele, né? Ele não precisa mandar, ele dá o exemplo a primeira vez, as pessoas repetem. Ele não precisa ameaçar, exigir e tal, barganhar, não precisa manipular. Ele apenas faz uma comunicação, mostra uma demanda ou um desejo do coração como Davi, e as pessoas fazem, né? Porque respeitam, admiram, entendem que ali é uma pessoa de Deus, que precisa ser, inclusive, apoiada para que a obra de Deus siga avante, né? Então, aqueles que precisam muito enfatizar, meu Deus do céu, da pobreza para uma economia da era de ferro e rica. Então, olha só, Israel era pobre, Davi conseguiu economicamente também estruturar essa nação de Israel de uma maneira extraordinária, tá? Então, o povo era pobre, agora a nação ficou rica, né? Ele também mudou da opressão para a conquista, né? Sob a autoridade de Davi, Israel ocupou um território, eu falei 8 vezes, não, 10 vezes maior do que o anterior. 10 vezes maior. Né? Então, eles foram conquistando, né? Se tornou de fato uma nação expressiva. O último ponto aqui, ó, da adoração em pontos locais, a adoração em Jerusalém, a qual Davi estabeleceu como centro político de adoração em Israel. Olha que coisa interessante. Lembra que antes, assim, as tribos, tinha até tempo lá que tinha um sacerdote em uma tribo, outro sacerdote em outra, fazia aqueles altares assim. O que Davi fez? Centralizou, irmão. Né? Ele não conseguiu construir o templo que ele tanto desejou para Deus. Ele não tinha vaidade de construir um templo e falar, eu construí. Davi tinha mesmo na sua mente, no seu coração, eu quero construir algo assim, o melhor que um ser humano pode fazer, porque aqui será a casa de Deus. Ele só não construiu porque Deus disse, Davi, não vou permitir, porque tem muito sangue na tua mão. O que você quer construir vai representar a minha presença, a minha santidade, aí não vou autorizar. Mas eu vou te dar recurso. Deus deu a planta para Davi, deu recurso, o ouro, prata, tudo. Né? Ele só passou para Salomão e Salomão executa, mas Deus não permitiu que ele fizesse. Mas ele conseguiu estar organizando isso para que a adoração, assim, toda a nação se unisse, né? E adorassem a Deus lá. E aí surge, então, em Jerusalém, depois de Davi aí, mais Davi embrionando uma das maravilhas do mundo na época, né? O templo lá de Jerusalém, o templo de Salomão, enfim. Então, só para a gente entender a mudança que Davi fez em tudo isso aí, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.